Quer saber como fazer alguém sentir sua falta sem dizer uma palavra? Eu vou te ensinar a verdade nua e crua. Você está fazendo tudo errado. Para conseguir que eles sintam a sua falta de verdade, você precisa entender algo muito importante. E é aí que a maioria falha. Pare de falar, pare de implorar por atenção e comece a agir de forma inteligente. O estoicismo tem a chave que você precisa, e vou te mostrar agora. Então vamos aos ensinamentos. Número 9. O poder do silêncio e o distanciamento estratégico. Às vezes, o que faz a diferença é justamente o que você não faz. Muitos esperam que a outra pessoa tome a iniciativa, mas poucas têm a coragem de ficar quietas, de esperar, de não responder às mensagens, de não estar ali sempre que alguém precisa. Isso cria um distanciamento natural. Quando você começa a fazer isso, é quando as pessoas realmente começam a perceber sua ausência. No fundo, todos querem o que não podem ter, e se você sempre estiver disponível, sua presença deixa de ter valor. Quando você se retira, quando não se faz acessível o tempo inteiro, a pessoa começa a perceber o vazio. Eles se questionam se o que tinham era real ou se era apenas uma conveniência. Esse distanciamento estratégico é um dos maiores truques que o estoicismo ensina, a arte de não se entregar completamente, mas de se manter com certo mistério. Ao fazer isso, você não está manipulando a situação. Você está apenas adotando a postura de quem sabe seu valor e de quem não se oferece sem ser solicitado. Ao invés de dar, você deixa outra pessoa desejar. Número 8. O controle das emoções e a arte do desapego. Fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada também envolve a habilidade de estar em paz consigo mesmo. Quando você está bem com a sua própria companhia, quando você é capaz de ser feliz sem depender da validação do outro, é quando você se torna irresistível de uma forma discreta. Isso não é sobre fingir que você não se importa. É sobre não precisar mostrar o tempo inteiro que se importa. No estoicismo, a autossuficiência é uma virtude poderosa. Você começa a ser alguém que, quando entra na vida de outra pessoa, traz valor, mas quando se retira, não deixa um buraco insuportável, mas sim um espaço para reflexão. Não se trata de fazer a pessoa se sentir mal por sua ausência, mas de fazer com que ela perceba que você estava presente o tempo todo, apenas sem ser excessivo. Não importa o quanto você deseje estar por perto. O valor real vem de saber se retirar no momento certo, sabendo que o afastamento é tão significativo quanto a presença. Isso significa se distanciar de forma estratégica, não porque você não se importa, mas porque você entende o valor da sua própria presença. Quando a outra pessoa começar a perceber que você não está mais ali para dar atenção constante, ela irá se perguntar o que mudou. E esse questionamento gera um vazio emocional. O estoicismo ensina a manter o autocontrole e a não ser governado pelas emoções do momento, o que, por sua vez, faz com que as pessoas ao seu redor se sintam incapazes de definir sua presença ou ausência. Ao agir dessa maneira, você cria uma expectativa, uma ausência que é mais sentida do que qualquer presença constante poderia ser. O silêncio e a distância tornam-se mais eloquentes do que qualquer palavra poderia ser. Número 7. A arte de não reagir. O controle sobre suas emoções é uma ferramenta extremamente poderosa no processo de fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada. O que você sente nunca deve ser óbvio para o outro. Se você sempre mostrar seus sentimentos abertos, a outra pessoa nunca vai se questionar sobre você. O segredo está em controlar suas reações, suas emoções, suas atitudes. Quando você é alguém que não reage a tudo que a outra pessoa faz ou diz, você começa a criar uma aura de mistério. O estoicismo ensina a não ser escravo das emoções, mas sim ser mestre delas. Isso significa não correr atrás de respostas, não buscar explicações e, principalmente, não se desesperar por atenção. Quando você não precisa de validação externa, você mantém um controle que é percebido pela outra pessoa. Eles começam a notar que você não está mais disponível para os altos e baixos da relação, e é aí que começam a questionar onde erraram, onde perderam você. Sua tranquilidade é a chave para acender esse desejo. Em vez de responder prontamente a um texto ou a um pedido, você age com calma, com um leve sorriso de quem sabe exatamente o que faz. Isso cria uma sensação de distância emocional, um espaço
onde a pessoa começa a se perguntar se você está realmente tão imune aos acontecimentos quanto parece. E é essa dúvida que gera a falta. Eles começam a perceber que, enquanto você permanece inabalável, seu comportamento se torna muito mais intrigante, mais valioso. E aí, o jogo de fazer sentir sua falta começa a funcionar sem que você precise dizer nada. Número 6. O poder do distanciamento estratégico. A chave para fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada é saber quando dar um passo atrás. Muitas pessoas cometem o erro de querer estar sempre ali, o tempo todo. Mas isso só cria uma sensação de sobrecarga. O segredo está em não ser excessivamente disponível. No estoicismo, a arte de dar um passo atrás é vista como uma maneira de manter o controle da própria vida e dos próprios limites. Você não deve se colocar na posição de alguém que sempre se coloca à disposição para agradar o outro. Em vez disso, você deve saber se afastar sem alarde, sem explicações. Apenas com a certeza de que, ao se afastar, você está deixando a outra pessoa sentir sua falta. Esse afastamento cria uma lacuna que será difícil de preencher. Não importa o quanto a pessoa tente se distrair, o vazio da sua ausência permanecerá ali, se tornando cada vez mais forte. Ao dar esse passo atrás, você se torna mais valorizado. Eles começam a perceber sua ausência não como uma falta de interesse, mas como uma estratégia de quem sabe o que está fazendo. Esse distanciamento não é uma desistência, mas uma forma de dizer silenciosamente que seu tempo é valioso. O quanto mais você se retira de maneira estratégica, mais as pessoas começam a perceber que, sem você, há algo faltando, algo importante. E é nesse momento que elas começam a se perguntar se realmente te perderam ou se apenas não souberam. Valorizá-lo a tempo. A número 5. O mistério da reserva e o valor da ausência. Ser misterioso é uma das formas mais eficazes de fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada. Você não precisa dar todas as respostas, não precisa revelar todos os seus pensamentos ou planos. O segredo está na retenção da informação. Quando você compartilha demais de si, você acaba se tornando previsível, e a previsibilidade é uma das principais razões pelas quais as pessoas não sentem sua falta. No estoicismo, a reserva de si mesmo é vista como uma virtude. Ao manter alguns aspectos de sua vida fora do alcance do outro, você cria um espaço de curiosidade. As pessoas começam a se perguntar sobre você, sobre o que está acontecendo, sobre o que você está fazendo. Esse espaço para a dúvida faz com que a pessoa perceba que, sem saber o que você está fazendo, sem ter acesso a todas as suas ações e emoções, ela sente sua falta mais do que imagina. Ao manter-se um pouco distante, você desperta o desejo pela sua presença. Não revelar tudo sobre si, mesmo permite que você mantenha o controle sobre sua vida e cria uma aura de mistério, que é extremamente atraente. O desejo pela sua presença nasce da curiosidade de saber mais, do desejo de preencher as lacunas que você deixou propositalmente. E ao fazer isso, você transforma sua ausência em algo tão desejado quanto sua presença. A ausência se torna mais importante do que a presença contínua, pois ela gera uma sensação de falta, de necessidade. O estoicismo nos ensina que o que se retira se torna mais valioso. Ao manter a reserva e o mistério sobre si mesmo, você cria um vazio que nunca poderá ser preenchido facilmente, e é nesse espaço que as pessoas começam a sentir sua falta. Número 4. O valor do tempo e a sabedoria de usá-lo em seu benefício. Outro ponto crucial para fazer alguém sentir sua falta, sem dizer nada, é saber o valor do tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem, e quando você começa a usá-lo de forma sábia, você se torna alguém muito mais desejado. Muitas pessoas se perdem ao desperdiçar seu tempo com outras, que não sabem valorizá-las. Mas quando você começa a investir o seu tempo em você mesmo, em seus próprios projetos, em seu próprio crescimento, a outra pessoa percebe essa mudança. O tempo que você dedica a si mesmo é um reflexo de sua autossuficiência. No estoicismo, essa dedicação ao autodesenvolvimento é fundamental. Quando você se torna alguém que não precisa da presença constante de outra pessoa para se sentir bem, isso transmite uma força silenciosa. A pessoa começa a perceber que você não está mais ali, esperando por ela, mas que está ocupado criando a sua própria vida, e isso gera uma sensação de perda, de ausência.
Eles começam a perceber que você não está mais disponível o tempo inteiro e que agora seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com distrações. Esse afastamento, ainda que silencioso, faz com que a outra pessoa se questione sobre como passou tanto tempo sem notar sua ausência. Ao dedicar-se ao seu próprio desenvolvimento, você não apenas cresce, mas também cria um espaço onde sua presença é mais valorizada. A pessoa começa a perceber que, ao não gastar seu tempo com ela, você está investindo no que realmente importa, seu futuro. E é nesse momento que a falta de sua presença se torna ainda mais dolorosa, pois o que antes parecia disponível agora é algo que ela não pode mais ter tão facilmente. O tempo que você investe em si mesmo é o maior presente que você pode dar a si próprio, e esse presente é o que faz a outra pessoa sentir sua falta. Número 3. O desapego como chave para a fuga da dependência emocional. Quando você entende o verdadeiro significado do desapego, você se torna imbatível na arte de fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada. O desapego não significa não se importar, mas sim saber que você pode viver sem a presença de outra pessoa. No estoicismo, desapegar-se dos desejos e das necessidades externas é visto como um caminho para liberdade emocional. Ao praticar o desapego, você se torna alguém que não se deixa definir pelos outros, não se deixa prender por expectativas ou necessidades de aprovação. Isso faz com que sua presença seja mais significativa quando você decide estar ali, mas ao mesmo tempo, a sua ausência seja um espaço de reflexão. As pessoas começam a perceber sua falta porque sabem que você não precisa delas para ser feliz, mas que, quando você escolhe estar presente, você traz algo único. Esse desapego cria um contraste profundo entre estar e não estar, e é isso que faz com que a falta de sua presença se torne mais dolorosa. Ao adotar essa postura, você se coloca em uma posição de controle, onde sua presença não é uma obrigação, mas uma escolha. Quando você se retira, as pessoas começam a sentir sua falta porque sabem que você não se oferece por qualquer motivo. Você não está ali para preencher um vazio, mas sim porque sua presença faz sentido para você e para aqueles ao seu redor. O desapego é, portanto, uma das formas mais poderosas de gerar desejo, porque ele faz com que os outros sintam que perderam algo de valor. Ao praticar o desapego, você cria um espaço emocional onde a outra pessoa começa a perceber sua ausência, e essa ausência é mais forte do que qualquer presença constante. Eles se veem diante de um vazio que não sabem como preencher, e é aí que a falta começa a ser sentida com mais intensidade. Número 2. A seleção estratégica de quando estar presente e quando se retirar. A habilidade de se mostrar apenas quando necessário é uma das ferramentas mais poderosas no estoicismo, e quando aplicada, pode fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada. Muitas pessoas cometem o erro de estar sempre disponíveis, sempre ali quando a outra pessoa precisa. Mas o segredo está em ser seletivo. Você não precisa estar ao alcance de todo momento, não precisa responder instantaneamente, nem dar atenção constante. O estoicismo ensina que você deve agir de acordo com o que é necessário, e não de acordo com o que os outros esperam de você. Quando você começa a ser mais seletivo com sua presença, a pessoa percebe a mudança. E isso faz com que ela passe a valorizar mais a sua companhia. A escassez gera valor. E ao você se tornar mais seletivo, você cria uma ausência que, por sua vez, cria desejo. A pessoa começa a perceber que algo está faltando, que sua presença é rara e, portanto, mais apreciada. Esse distanciamento não é um sinal de indiferença, mas sim um reflexo de sabedoria. Quando você se faz presente apenas em momentos-chave, quando se retira quando necessário, você cria um espaço emocional que não pode ser preenchido facilmente. E essa ausência, longe de ser ignorada, se torna um espaço de reflexão, onde a pessoa começa a questionar sua própria relação com você. Ela começa a perceber que você não está mais tão disponível, que seu tempo e sua energia agora são limitados e que, talvez, ela tenha negligenciado sua presença. Isso cria uma sensação de falta, uma necessidade que só pode ser atendida quando você decide se mostrar. E é nesse momento que o desejo pela sua presença se torna inevitável. A escassez da sua atenção faz com que a pessoa perceba que te perdeu e que agora
você é uma presença mais valiosa do que antes. Número 1. A postura de quem sabe seu valor e não se entrega sem ser valorizado. Por fim, a verdadeira arte de fazer alguém sentir sua falta sem dizer nada está em ser alguém que sabe qual é o seu valor e que não tem medo de se afastar quando necessário. Isso é o ápice do estoicismo. Quando você compreende seu valor intrínseco e não depende da aprovação dos outros para se sentir bem, você se torna uma presença mais poderosa do que imagina. Você deixa de ser alguém que busca a atenção constantemente e passa a ser alguém que escolhe quando e onde estará presente. Isso não é manipulação, é apenas sabedoria. Ao fazer isso, você cria uma sensação de falta, porque a pessoa percebe que você não está disponível o tempo inteiro. A falta de sua presença se torna um vazio, algo que eles querem preencher, e é aí que você consegue fazer com que sintam sua falta. Quando a pessoa se dá conta, é tarde demais. Ela já percebeu, mas agora você está no controle. Você não está mais se oferecendo sem ser valorizado, você está escolhendo estar presente somente quando é necessário. Isso cria um desejo mais profundo, porque o que é raro tem valor. Quando você se afasta, cria-se uma lacuna emocional, que a pessoa começa a perceber com mais intensidade. Ela começa a sentir sua falta, quando entende que você não está mais ali esperando por ela, mas que, quando escolhe aparecer, traz algo significativo. Essa falta não é mais sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E ao entender seu próprio valor, você não precisa dizer nada. Sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. A verdade é simples. Se você está sempre ali, esperando pela validação dos outros, está se tornando descartável. Ninguém sente falta de quem está sempre disponível, de quem não tem mais valor do que o que oferece de imediato. Mas quando você se retira, quando decide não mais dar seu tempo e atenção, sem ser solicitado, é aí que o jogo muda. A ausência é o que faz a outra pessoa se questionar. Onde você foi? O que eu perdi? Isso não é manipulação. É inteligência emocional pura. Você não precisa mendigar atenção. E quem não entende isso, que se vire. Ao entender o seu valor e não se submeter a qualquer tipo de expectativa, você cria um espaço onde a outra pessoa, com o tempo, vai perceber que não pode mais contar com você como antes. E aí, quando perceber tarde demais, você já terá se afastado. Quem não sabe reconhecer seu valor não merece sua presença. Se este vídeo fez sentido, o próximo vai incomodar ainda mais. Ele vai aparecer na sua tela agora.